Meninas, vocês estão me escutando? Sim, professora. Brenda, conta um pouco de você para mim. Professor, o seu áudio está muito baixo. Eu tô com um problema nesse áudio. Tá escutando agora? Estão escutando? Sim. Eu tô praticamente gritando aqui. É que eu preciso comprar o meu microfone, porque do meu notebook ele tá bem ruim, sabe? E aí eu fico gritando na aula. Parece uma louca. A senhora é de onde? Qual mesmo? Não, eu vim do Paraná. Na verdade, eu tô em Jipa, né? Faz um tempo já, um tempinho. E eu vim do Paraná faz uns 4 meses. Outra realidade. Mas Eu eu tô imagino. gostando. Mas eu tô gostando, não é ruim o norte, não. Lá no sul, o pessoal tem uma visão muito errada, sabe? Do norte. O Por norte quê, professora? não é aquela visão que passavam pra gente, sabe? Mas eu não falo nada, não. Eu fico quieta, porque eu não quero que quem tá lá venha pra cá, né? Então eu fico bem quieta. E vocês estão no terceiro, né? Isso, professora. Com o pé lá na saída já. Que bom. Você pretende fazer faculdade? Ô, gente, vocês não me deixam no vácuo, não. Vocês conversam comigo. Eu pretendo, professora. A aula já vai começar. Ah, é tão ruim, né? Eu entrar assim nessa pandemia que a gente não pode se conhecer pessoalmente e passar conhecimento de uma maneira certa, mas eu vou tentar ser mais simples possível e assim que a gente puder se encontrar na escola vai ser bem legal. É verdade, professora. É. Eu vou esperar mais um pouquinho e daí eu começo. É Casey, né? Seja bem-vinda. Até eu começar, Obrigada. até eu conhecer todos e todos me conhecerem. Vocês sabem, né, meninas? Na tela a gente fica mais fofinha, né? Mas eu sou fofinha também. Um pouquinho eu sou, mas na tela a gente fica mais. Bom, nós marcamos 6h30, né? Faltam uns minutinhos ainda. Eu vou esperar o pessoal entrar, porque depois nós começamos e temos que voltar. Seja bem-vinda, Fernanda. Uma sexta-feira, uma aula às 6h30, 18h30, né? Tem que ser muito boa essa aula. Eu achei que a agroindústria era o Murilo que ia dar aula. Não, eles me competiram essa função.
É porque, assim, lá no Paraná eu já trabalhei com a agroindústria, né? Inclusive na docência. Então, eu li nos documentos de pedagógicos que é bem parecido, assim, o ensino, né? A disciplina. Então, eu acho que vai ser bem legal, bem proveitoso. Tomara que a gente consiga, ainda no final desse ano, né? Agora para frente, conseguir fazer alguma coisa. Pela pandemia, às vezes fica difícil, a gente não pode marcar visita técnica, né? E eu gostaria tanto de levar vocês, faz toda a diferença para vocês isso. Mas Antes eu. de. Pode Pode... falar. Não, pode falar você. Antes de começar a pandemia, eu acho que a gente. Uma semana antes da gente se liberar da escola, né, por causa da pandemia, o antigo Uhum. professor ia levar a gente numa de iogurte, lá em Cacoal. É, sim, faz toda a diferença. Nossa, eu fico com dó porque a gente poderia estar indo em várias que eu vi por aqui, sabe? Cacoal e até aqui em Jipa e tal. Mas eu vou ver o que, que eu posso fazer. Vou bolar algumas coisas aí para a gente estar entrando dentro da agroindústria, né? Mesmo assim na pandemia, porque é importantíssimo para vocês ver a realidade, para mercado de trabalho, vocês têm que ver. Então, vou ver o que eu consigo fazer, porque lá a gente fazia bastante visita e era bem proveitoso. Então, era bem legal. A agroindústria ela não é tanto teórica, ela é mais prática. Então, vou entrar em contato com algumas pessoas aqui de Paraná e em Cacoal. Vou ver a possibilidade. De repente, eu entro, eu filmo para vocês, ou a indústria passa algum vídeo, né? Para a gente poder estar conhecendo. Vocês estão terminando o terceiro ano. Não dá nem para mim falar assim, ah, o ano que vem a gente vai. Aí o pessoal do segundo aproveita. É, então assim, eu vou fazer o meu máximo para que a gente consiga ter alguma expectativa de agroindústria. Para quem está chegando, sejam bem-vindos, pessoal. Eu não vou conseguir hoje decorar, falar o nome de todo mundo, tá? Mas eu prometo que até a próxima aula estamos todos nos conhecendo, ok? Então, são 6h30, né? O horário da nossa aula que foi marcado. Quem está chegando, eu vou permitindo, tá? A chegada, então, boa noite. Meu nome é Camila, como eu me apresentei no vídeo, eu não sei se vocês puderam ver. Eu sou zootecnista, graduada em zootecnia pela UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Oeste do Paraná, eu estou falando Marechal Cândido Rondon, onde eu sou natural e nasci também. Fiz meu mestrado na mesma instituição, sou muito grata pela instituição. Eu sempre digo, eu tenho muito amor pelo ensino, porque você entra dentro da instituição, você não é ninguém, né? Eu costumo dizer assim. E quando você sai da instituição, você é alguém. Então, eu sempre tive uma educação dessa forma. Então, minha educação sempre foi pública, a instituição foi pública, o mestrado foi público. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter vindo do público, do ensino público, e eu acredito muito na educação. Acredito se o educador e o educando, cada um fazer o seu trabalho, uma ponte de amizade, né? É uma troca de conhecimento. Tanto eu passo conhecimento para vocês, como vocês passam para mim. Bem, pessoal, eu gostaria de dizer que a minha aula é bem participativa, tá? Se vocês quiserem participar, eu gostaria muito que participasse. Por favor, não me deixem no vácuo. Podem perguntar, podem tirar dúvida e a gente vai conversando. Assim, eu não sei o que o professor passou para vocês até hoje, né? Não sei bem certo.
mas eu fiz um resumo no conteúdo da disciplina e a gente vai começar hoje bem light, tá? Fiquem tranquilos, não quero assustá-los, a gente vai dar uma olhada, uma introdução em projetos agroindustriais, né? Conceito, que é um projeto, como elaborar, tal, para ver se vocês têm noção já disso. E depois, mais para frente, a gente vai caminhando como toca o bonde, tá? Mas assim, fiquem tranquilos. Dúvidas, vocês me parem durante a aula, me perguntem. E se por acaso a transmissão cair, vocês me avisem, tá? Porque às vezes eu não percebo. Podemos começar a aula? Aula? Pode, professor. Então vamos Pode ir, lá. professora. Vocês estão vendo a apresentação aí? Não tô vendo, não. Não? Então, peraí. Agora sim. Agora sim? Então, vamos lá. Então, gente, elaboração de projetos, tá? Não sei o que vocês viram até agora sobre projetos de agroindústria. Lembrando que eu falei antes para a turma, para o pessoal que já estava presente online, que a agroindústria, nós teríamos que ter aula, né, prática, conhecer a agroindústria, os processos, né, agroindustriais. Como nós estamos numa exceção, e que exceção essa pandemia, né? Eu vou fazer o possível para trazer a agroindústria para vocês, porque vocês estão no terceiro ano e estão saindo. Então não adianta eu falar para vocês, o ano que vem a gente vai, porque no caso de vocês, o ano que vem, graças a Deus, vocês já vão estar formados, né? Então eu vou hoje apresentar, eu vou falar um pouquinho mais sobre projeto. Por quê, gente? Porque uma agroindústria, ela nunca começa sozinha, né? Ela tem todo um projeto por detrás dela. Então, nós vamos começar por aí, vendo como funcionam os conceitos, e eu vou conversar com vocês nas outras aulas e vou tentar, então, trazer a realidade da agroindústria para vocês, tá bom? Então, gente, introdução, né? Qual que é o objetivo da agroindustrialização? Então, desde sempre, gente, é gerar aumento de renda para os produtores rurais. Então, o que que acontece? A agroindustrialização, ela começou junto com a indústria, mas ela é a parte do campo. Então, todo esse processo de feira, gente, de feirinha, de venda de hortaliça, de fruta, de derivado de leite, de derivados de carne, de ovos, é muito importante para a agroindústria esse processo. Às vezes a gente olha de fora, né, e acha tão simples aquela feira acontecendo, mas é a agroindústria, né, a agrofamiliar, o sistema agrofamiliar, que é ele que domina o mercado, não é tantas potências. Então, se você fizer um estudo nacional, né, de sul a norte, nordeste, é sempre a agroindústria, é o produtor, é a família, são pequenas propriedades rurais, então pequenas, né, que vão somando e transformam nessa potência que é a agroindústria. Então, o processo é o que é a agroindústria, né? O processamento de matérias-primas agrícolas para a obtenção de alimentos. Então, é como se fosse uma história, como eu coloquei ali mesmo, sociocultural das famílias. Se chama agricultura familiar, né? Quando o pai e a mãe têm a propriedade, ou o vô e a avó, ou muito antes disso, então vai passando para a família, é muito legal isso, é muito bonito quando a família assume esse papel da agricultura familiar e uma geração consegue passar para outra geração. Então, isso vai se identificando com os anos, vai melhorando, e eu sempre digo que é muito legal, eu não sei qual que é a história de vocês, mas assim, se a gente tiver aqui, eu acho que tem, vocês alunos que fazem parte da agricultura familiar, né, que tem uma propriedade,
está passando de pai para filho, de mãe para filha, de vô, de vó. É muito legal a gente poder estudar, a gente poder levar conhecimento para dentro da nossa casa, para melhorar a produção, para melhorar a renda. Então, eu acredito que esse seja o caminho. Então, a agroindústria familiar, qual é o objetivo dela, né? Então, ela tem diferença da indústria. Qual que é a ponte que faz entre a agroindústria familiar e a indústria? São os produtos alimentícios, né? Então, a gente chama geralmente de produtos artesanais, produtos coloniais, né? Que eles diferenciam-se dos produtos das grandes indústrias, que lá a gente até pode colocar nos produtos da agroindústria, gente, um aditivo, como, por exemplo, o açúcar, né, é um aditivo, o sal é um aditivo. Por quê? Porque eles conservam o alimento que eu vou produzir na minha agroindústria, seja de origem vegetal, derivado de leite, de carne, então é bem mais simples. Já na industrialização, nas indústrias, né, nas grandes potências, eu tenho ingredientes sintéticos. Então, realmente, essa composição nutricional ali do produto fabricado vai fazer diferença para a pessoa que consumir, né, para o consumidor. Então, é aí que é o todo diferencial da agroindústria. A gente tem aí a fabricação, né, a produção, na verdade, de verduras e vegetais sem agrotóxico. Que isso é uma grande vitória da agroindústria, porque isso está especificamente na agroindústria. Então, a gente nunca pode olhar para a agroindústria como uma coisa pequena, como uma coisa pobre. Não pode. Porque se você for somando, como eu disse, os pequenos agricultores, é a agroindústria familiar que alimenta o agro, né? Vocês já viram aquela propaganda que passa na Rede Globo? O agro é pop, o agro é tudo. Se você for contabilizar do sistema de produção de cabo a rabo, gente, de sistema de produção de leite até ovos, piscicultura, carne, de todo o sistema de produção na produção animal. Então, sempre tem a agroindústria familiar, e é de pouquinho em pouquinho que vai enchendo, né? Aqui eu coloquei um exemplo de agroindústria. Então, aqui nessa foto, em relação a os vegetais, aqui em relação ao derivado de carne, aqui também eu acredito que isso seja camarão, alguma coisa assim. São essas pequenas agroindústrias que movimenta o agronegócio. Ah, professora, você está falando que as grandes, então, não. Não, as grandes sim, né? Movimentam. Mas a gente não pode deixar de pensar nas pequenas. Então, pensando nisso, quanto à qualidade do alimento nas agroindústrias. Então, são aspectos relacionados à saúde, né? Do alimento e do consumidor. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, professor. Sim, Sim, professora, estamos sim. Ok. tô escutando, professora. A integridade do consumidor, integridade como, gente? Aqui literalmente não matar ninguém consumindo aquele alimento, né? A integridade do alimento, então, sem possuir fraudes e adulterações. Gente, isso na agroindústria, infelizmente, eu já trabalhei no laboratório de leite, então acontece muita adulteração e fraude no leite. Então, de várias formas, urina, água oxigenada. Urina, professora? Urina de animal. Eles colocam para aumentar o volume do leite, né? Muitos produtores. Água. A água também. Pessoal do PPJ de leite aí, ó. Essa é minha mãe. Olha o pau torando. É muita fraude, gente. Às vezes a gente faz algumas análises de fraude que a gente chama, né? Então a gente coloca uma enzima dentro do leite, a gente consegue ver se tem pus, se tem sangue, se tem urina, água oxigenada. Gente, até que boa. Então, assim, vocês lembram que uma vez até foi reportagem essa questão da que boa?
Mas, na verdade, o que se tem daquela época é assim, não é que os produtores rurais eles estavam colocando que boa. Era então o caminhão que vinha buscar o leite, que parava numa estrada deserta, né? E modificava esse leite, tentava fraudar esse leite, porque quando eu coloco que boa, eu acabo, né? Porque ele mata micro-organismo e bactéria. Então, quando eu tenho uma contaminação por mastite, né? Sabe quando a bactéria entra lá pelo canalzinho do teto, pelo esfíncter, né? E ela sobe até a glândula mamária, eu posso ter uma mastite crônica ou clínica. Então, ela vai fazer mudança onde? Na produção do leite também, mas principalmente nas células somáticas, que a gente chama do leite. Então, eles querem, tipo, modificar essa célula somática, eles querem acaba matando um pouco o micro-organismo, essa aqui boa, só que acaba fazendo muito mal mesmo para o consumidor, porque imagina você engolir que boa. Então, assim, é muito séria essa questão da fraude. E, infelizmente, ela está presente na agroindústria. Por quê? Porque os pequenos produtores é o caminhão, né, que vem buscar, é a empresa responsável que eles entregam leite, que vem buscar o leite dele. Às vezes ele tem todo o cuidado, né? E como mistura dentro desse caminhão, às vezes o leite dele de qualidade, gente, acaba sendo um leite ruim. E ele acaba sofrendo também. Aqui em Rondônia, eu já tive a noção que os produtores de leite acabam sofrendo com essa questão da qualidade do leite, né? Que as empresas, responsável pelo leite, elas acabam talvez não misturando, mas em relação à célula somática, né? Que aí a gente vê a qualidade do leite, tem a normativa 51 que a gente segue. Então, de repente, eles acabam vinculando a má produção, a falta de qualidade, mas de repente aquele produtor tem qualidade. Então, a gente está aqui para isso, sabe? A gente está aqui para passar o nosso conhecimento, adquirir o conhecimento e trabalhar com o produtor para que a produção dele só vai, né? Só produza mais, da melhor qualidade, da melhor forma possível, ok? Então, qualidade é requisito básico na produção de alimentos, né? Então, é o que eu falei antes: qualidade na produção. É assegurar que aquele ambiente, que aquela produção seja o mais adequado possível, né? Que a matéria-prima seja de qualidade. Aqui eu coloquei, então, medidas para evitar perdas, caráter preventivo. Então, dentro da agroindústria, gente, não adianta a gente não saber qual produto a gente vai trabalhar, qual sistema de produção a gente vai trabalhar. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com carne, a gente tem que fazer análise da carne, a gente tem que se preocupar de onde essa carne veio, se esse gado é rastreado ou não, né? Então, não é assim, eu vendi eu crio uma agroindústria, um abatedor, né? Então, eu comprei esse gado do produtor rural, eu tenho que ter toda uma análise logística e também medidas de higiene e sanidade desse animal, da onde esse animal veio, a pasto, confinado, que ele come. Então, isso é muito importante. A mesma medida em relação ao leite. Eu preciso saber da onde está saindo esse leite, de que propriedade está saindo, qual a análise desse leite. Então, toda semana tem que ir lá retirar o leite lá do refrigerador, levar para o laboratório, fazer a análise, para que realmente se tenha um caráter preventivo. Se for de leite, gente, preventivo do quê? Da mastite, de células somáticas, da carne, da qualidade da carne, se essa carne tem sabor, se essa carne tem marmoreio, né, tem acabamento. Então, isso tudo conta muito. Em relação ao planejamento, gente, então a adoção de medidas, isso que eu falei com vocês, na verdade é muito simples. Então você vai seguindo os passos, né? E você vai sabendo como que você vai agir dentro da agroindústria, da iniciação da agroindústria. Por que a gente tem que saber desses passos? Porque muitas vezes nós, profissionais dessa área, a gente começa a trabalhar nesses lugares e eles querem que a gente cuide da qualidade, principalmente da qualidade.
Então, assim, a gente tem que cuidar da qualidade desde o ambiente, desde a mercadoria inicial, desde a final, desde o processo, desde os dejetos, então, ambiental, social, econômico. Por quê? Porque a gente tem que dar renda, né? Essa a nossa área profissional da agro, ela é muito assim, ser eficiente e dar renda. Você tem que dar lucratividade para o seu chefe, para aquela fazenda, para aquela indústria, porque você foi preparado para isso. Então, acima de tudo, saber o que está fazendo e da melhor maneira possível. Aqui eu coloquei um esquema, gente, objetivos, então, a parte social, ambiental que eu comentei com vocês, né? E o objetivo econômico. Então, vocês podem ver que tudo é correlacionado, ok? Conhecer os processos de produção é fundamental. Como eu disse, a gente tem que saber qual produto eu vou trabalhar, qual agroindústria, por exemplo, assim, não adianta de repente, eu vou dar um exemplo bem clássico. Lá no sul, a gente costuma, bovino de leite é totalmente com a raça holandesa. Não sei se vocês conhecem. Aqui eu já vi girolando, né? Que é a mistura, né? Do gir com a holandesa. Geralmente o girolando ele tem mais rusticidade que a holandesa pura, né? Só que ele tem o problema do bezerro, né? Que geralmente para descer o leite eu preciso lá do bezerro ao pé, né? É muito raro quando não, né? Mas lá a gente utiliza a holandesa. E lá, o clima dela é frio, né? Ela vem da Europa. Então, lá é frio. Então, lá, o clima, o ambiente, o cenário se adapta perfeitamente à produção dela. Se eu pegar uma holandesa lá, que está produzindo 50 litros, 48 litros dia, né? Porque dentro da nossa fazenda experimental, a gente uma fazenda experimental dentro da UniOeste, né, que é a minha universidade, a gente tinha uma produção muito eficiente de bovinho de leite, a gente trabalhava com holandesas, então essas holandesas, elas chegavam a 650, 700 quilos, elas tinham uns ubres enormes, e elas produziam muito leite mesmo, porque zootecnista não podia passar vergonha, né? A gente tinha que produzir bastante para poder rodar os experimentos e ser assim, né, top. Então, assim, de repente a gente sabe, como profissional da área, que não adianta a gente tirar um animal, uma produção de um lugar que tenha clima adequado, ambiente adequado, né? Aqui, no caso, até eu coloquei na produção de azeitona, né, gente? Então, assim, azeitona não dá em todos os lugares, café não dá em todos os lugares, laranja não dá em todos os lugares. Então, a gente tem que ter esse estudo de ambiente, de clima, para aplicar a nossa agroindústria, para que seja mais adequado, que é uma correlação, para garantir a qualidade e a produção. Então, de repente, não adianta também eu só ter qualidade e eu não ter a produção. A produção é que vai me gerar lucro. Então, eu vou quebrar se eu não tiver produção. E eu também vou quebrar se eu não fornecer um alimento de qualidade. Ok? Então, assim, anda muito junto, é correlacionado. Produção, qualidade. Aí eu coloquei dimensionar as instalações, os equipamentos necessários, a implantação, a adequação da agroindústria. Gente, aqui entra um ponto muito importante também. Isso são coisas práticas, né, da agroindústria. Geralmente nós temos leis, processos ambientais, que isso tudo vai estar vinculado ao nosso projeto. Então, cada situação é uma situação. Não tem como eu falar para vocês assim, é a lei tal, do produto tal. Então, assim, são muitas leis, né, para cada produto. O que a gente tem que ter em mente, né? A gente não vai sair por aí decorando, né? As normativas a gente vai seguir, mas com a indústria que a gente estiver trabalhando. Então, para leite, nós temos a normativa 51, né, que a gente tem que seguir. Então, para carne, a gente tem também uma normativa que, na verdade, agora eu me esqueci, mas a gente tem, eu trago para vocês na próxima aula. Então, para cada produto, a gente tem uma normativa. Mas o interessante é que eu sei que eu preciso seguir a normativa.
que eu preciso ter qualidade no meu alimento, que eu preciso principalmente ter produção. Ok, pessoal, tudo bem até aqui? Tudo sim, professora. Vocês estão muito quietinhos, hein? Turma mais quieta. É que a gente é tímido. Você precisa ver pessoalmente como a gente. Nossa sala é quieta, professora. Eu também sou tímida, eu tenho que falar para vocês. Todo mundo é Gente, vergonhoso, professora. mas podem falar, gente, pode participar da aula. Eu gosto muito quando participa da aula. É uma troca de conhecimento, tá? Nós tá só vendo você falando da produção de leite para lá, professora. Nós queremos apresentar o PPJ de leite aqui com as nossas vaquinhas, nossas humildes vaquinhas, produzindo um pouquinho de leite. Dá até vergonha. Dá até vergonha em Nossa, nós. 5 litros de leite por dia. Nossa, mas como que tá essa nutrição? A nutrição é que comanda mais, gente. Tem a parte do ambiente, na verdade é ambiente, genética, nutrição, né? Clima, tal, ligado ao ambiente. Mas a nutrição, claro que ela vai ser. Que raça que vocês têm aqui? Bom, eu pelo menos estou pensando em implantar, né? Aí eu ia usar girolando. Porque não tem como eu colocar holandesa, né? Igual você falou. Mas vamos ver, professora. É tudo questão de estudo agora. E sorte também, né? PPJ é complicado. Pessoal, vou abrir aqui a continuação da aula, que eu fiz mais uns slidezinhos. Não tem muito não, tá? Que pena, professora. Nossa, gente, eu adoro quando vocês participam, é muito legal. Vocês estão vendo aí? Ainda não, Sim, professora. Chegou aí? Apareceu agora. Chegou aqui, professora. chegou. Então Pronto, vamos lá, apareceu. gente. Eu sei que não é dessa aula, mas assim, o PPJ eu estou responsável pela área animal, tá? Então, assim, o meu mestrado é em ruminantes, pastagem, forragicultura, nutrição animal. Então, eu gosto bastante dessa parte da nutrição com pastagem, forragicultura, do ruminante em si. Na verdade, eu tenho mais experiência com produção de leite, né? Mas também tenho experiência com produção de corte. Mas eu vou mais pro ladinho do leite, né? Isso é uma questão de. Até eu vou depois pedir para vocês fazerem uma atividade que eu acho bem importante agora no terceiro ano que vocês estão. Por quê? Porque essa atividade vai dizer para vocês qual é o sistema que vocês mais gostam, qual a área animal que vocês, né, que vocês veem, são mais assim, é mais a minha área. Por exemplo, eu não gosto de estudar muito aves, né, na graduação, no mestrado eu fui para uma área mais de ruminante, mas tem gente que gosta, né, eu também não gosto muito de suíno, eu gostava mais de vaca. Então, eu fui para essa área. Mas antes disso acontecer, não é que um belo dia a gente acorda e pensa, eu gosto de vaca, né? Então, tudo leva a isso. Então, eu comecei a participar de projetos, de experimentos com forragicultura, com pastagem, com vaca, com gado. E aquilo foi dominando, assim, meu coração. Então, eu gosto muito. Quem precisar de ajuda, eu já coloquei lá, né, no WhatsApp, na sala. Na verdade, hoje eu não tive tempo mesmo de ver, eu vi que a maioria me mandou já os projetos. Então, eu vou abrir, vou ler, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que pode melhorar em relação a esse problema da nutrição aí, da produção dessas vacas, né? A gente vai ver qual que é o problema, a gente vai solucionar, vai tentar solucionar. Por quê? Porque a gente está aqui para isso, né? A gente tem que melhorar essa produção. Então, não pode apresentar um projeto lá com 5 litros dia, né? Vamos melhorar essa produção. Com certeza a gente vai conseguir, vai adaptar o animal, vai ver o que pode ser feito. Beleza, gente? Continuando aqui a nossa aula. Então, elaboração de projetos, estrutura e organização. Então, etapas para a elaboração do projeto inclui a sensibilização dos agricultores.
Gente, de repente eu estou falando de uma associação, né? Lá no Paraná também eu já trabalhei numa associação de apicultura, de mel. Então a gente fazia muita reunião, né? Reunião entre os agricultores, porque eles são os nossos produtores, né? Eles que trazem produto com qualidade. Então a gente tem que informar, informatização e reunião, e passar e conversar e resolver os problemas, porque não adianta a agroindústria agir como uma potência. Ela é dona de si? Não. O ouro dela são os agricultores, porque é dali que vai sair o nosso produto. Então, coloquei, né, como pontos: sensibilização dos agricultores, formalização das agroindústrias, reuniões com os agricultores, como eu citei, né, elaboração da primeira versão do projeto. Então, esse projeto, a primeira versão, na realidade, os agricultores, eles têm que estar presentes. Por quê? Porque eles vão fazer parte, né? Como o alimento que a gente dá para o animal. Então, o alimento é que vai nutrir esse animal. Os agricultores que vão nutrir essa agroindústria. Então, por isso que a gente tem que incluí-los, né? Mais que incluí-los, a gente tem que escutá-los. Coloquei também conhecer o mercado, né? Então, assim, não adianta eu querer colocar uma coisa do sul no norte, uma coisa do norte no sul. Qual que é o grande problema? Pessoas vai ter igual, né? Mas, assim, o clima é diferente. Então, a gente tem que pesquisar e conhecer o nosso mercado, né? Isso também vale para a logística do transporte do produto. Então, quanto eu vou gastar para tirar esse N produto de um lugar e levar para o outro? Ou esse N produto chegar, minha matéria-prima, meu produto final. Então, também faz toda a diferença, porque eu não posso ter um grande gasto com isso. Não vai me gerar renda. Então, não é necessário, não é bom que eu não tenha essa logística. Eu preciso ter. Então, informações sobre o uso de tecnologias de industrialização do alimento. Então, assim, toda tecnologia, por mais simples que seja, e todo conhecimento dentro da produção animal, gente, é válido. Às vezes são detalhes, assim. Mas um exemplo que eu vou dar para vocês em relação à bovinocultura de leite, né? Não sei se vocês já sabem do pré e pós-dipping, né? Que a gente faz pré-ordenha e pós-ordenha, vocês sabem? Não, sei não. Então, esse é uma questão de sanidade animal, de higiene animal muito importante, que faz toda a diferença na nossa produção. Por quê? O pré-dipping, eu vou estar colocando, né, o detergente ali no teto do animal, e geralmente é num copinho azul, não sei se vocês já viram, que a gente coloca no teto e tira. Antes disso, eu preciso molhar ali esse teto, né, antes dela entrar na ordenha. Então, eu preciso fazer essa higienização. Por quê? Porque se esse animal tiver com alguma bactéria, algum vírus, algum fungo ali nesse teto, eu vou passar para toda a minha produção de leite dessa ordenha. Se eu tiver leite, ó o problema. Se eu tiver leite dentro do resfriador, eu vou jogar, ainda mais se for canalizado, eu vou jogar lá dentro do resfriador com o resto do leite. E fora que saiu uma vaquinha, entrou outra vaquinha na minha ordenha. Então, se essa primeira vaca, que eu não fiz a higiene, tiver contaminada, ela vai contaminar toda a minha ordenha. Então, a minha produção de leite. E aí, o que mais pega, gente, a mastite. Se ela tiver com mastite, ela vai passar para as outras vacas. Então, ali, eu uso detergente, né? Aplico o copinho, tirei. Jogo água, pego um papel toalha, gente, um guardanapo, né? Que é mais simples que isso. E seco esse teto. Por quê? Porque se deixar pingando, pode ser que a bactéria escorreu ali, que estava na glândula mamária ali no teto, e vai entrar para dentro, né, do cano na ordem. Então, não vai adiantar. Então, essa é a parte do pré-dipping. E pós-dipping, o que é? Eu ordenhei, né? Acabou me ordenhei naquele animal. Eu vou passar uma solução com iodo, né? A gente chama pós-dipping. Ou seja, por quê? Porque o que a ordenha faz? Abre a glândula mamária, né, do animal ali. E aí, esse esfíncter, esse canal,
Gente, é como se fosse assim, para ficar mais fácil para vocês para explicar para vocês. Então, nós temos a bexiga, né? A uretra e o rim, né? Então, nós temos o canal ali, o esfíncter e a glândula mamária. Então, se a bactéria subir ali nesse canal, gente, ela chega lá em cima na glândula mamária. Então, vai dar uma mastite. Então, a bactéria vai dominar ali o teto, a glândula mamária. O animal vai sofrer, vai cair a produção de leite até tratar. Até você saber que ela tá e pode ter passado para as outras. Não sei se vocês conhecem o teste da caneca preta também, que a gente faz para mastite. Vocês já fizeram? A gente já viu no nosso estágio já. Então tem alguns testes, né? A gente faz um outro teste também, que a gente pinga lá o produto químico lá, se ficar roxo, né? Porque tá com mastite. Então, assim, a gente consegue ver no teste da caneca os grumos, né? Ali, o pus, e que essa mastite está trazendo para o animal. Então, gente, às vezes são detalhes, né? Que eu faço ali, que eu tenho a informação, que eu utilizo da melhor maneira possível e que vai lá na frente, vai influenciar o meu rendimento, a minha produção, a qualidade do meu alimento. Então, isso implica em rendimentos, orçamentos, os equipamentos que eu vou utilizar. Eu já sei que eu tenho que usar tal equipamento, porque vai proteger disso, vai fazer aquilo. Então, é muito importante a gente saber essa parte toda, né? Porque, querendo ou não, quando a gente olha, a gente acha assim, elaboração de projeto, mas tem todo um porquê por trás, né? Nós, profissionais da área, por quê? Porque eles podem contratar um engenheiro, né? Um tecnólogo lá de alimentos para fazer esse projeto, né? Sim, acontece muito em indústrias isso. Mas essa questão de higiene, sanidade, qualidade, ela é a nossa área. É a nossa área. Então, a gente tem que lutar e mostrar o melhor possível dela, ok? Então, coloquei os projetos para a agroindústria. Então, projeto, né, é um documento formal que resulta de uma série de ações para se atingir determinado objetivo. Então, nesse caso, qual é o objetivo do projeto? Verdadeiramente a nossa implantação da agroindústria. Outra parte, né? Então, a parte que tem que ter o projeto. O que tem que ter no projeto? Então, título, identificação dos proponentes, justificativa, por que eu quero montar essa agroindústria, por que eu quero usar tal produção, né? Justificativa e objetivo, as minhas metas, que está totalmente relacionado com os meus resultados, da minha produção, do meu ganho, né? A descrição. Então, aqui é quando tem algum órgão, que nem eu falei, alguma lei, alguma normativa, né? A infraestrutura existente. Então, aquilo que eu tenho e que eu posso melhorar, aquilo que eu posso fazer e vou fazer realmente. Então, isso tudo a gente tem que colocar no papel. Então, a matéria-prima, né, que eu vou utilizar, o aproveitamento de subprodutos, gente, quando possível. Então, assim, aqui é um exemplo bom, a indústria de suco de laranja, né? O que vai sobrar lá da indústria de suco de laranja? Vai produzir o suco, vai sobrar o quê? O bagaço da laranja. Esse bagaço eu jogo fora de boa? Não, gente, no ritmo que o mundo está, nós, profissionais da área, né, da agro, a gente tem que, porque o que acontece? A alimentação animal, ela compete muito com a alimentação humana, né? Então, assim, eu preciso saber ocupar esse subproduto que ia ser jogado fora. Então, o homem não vai lá comer esse bagaço da laranja, mas eu posso estar utilizando esse bagaço, por exemplo, na introdução da nutrição de ruminante, né? A gente já trabalhou dentro da Universidade da UniOeste com esse uso de subproduto. Então, tem muito mais subprodutos que a gente pode estar vendo e trabalhando também, que é muito interessante. O profissional que chega para a empresa e sabe direcionar esse subproduto, ou seja, o patrão, o chefe, o dono, ele ia estar jogando isso fora, não ia ter valor econômico nenhum para ele.
Então, a partir do momento que você dá o valor econômico para ele, você aproveita isso, você está muito bem na fita, porque é isso que ele espera de você, ok? Então, orçamentos, a gente tem que lidar muito também com essa área, né, de orçamentos, de matemática, de economia dentro das empresas. Por quê? Porque a gente é responsável também pela renda. Então, produção, renda. Então, é uma coisa relacionada à outra, né? E o cronograma físico e financeiro. Então, tudo que vai acontecer, todo o planejamento. Então, tudo isso eu tenho que ter no papel. Eu coloquei aqui, gente, fluxograma e descrição dos processos de produção. Então, primeiramente, como que começa essa visão da agroindústria? Então, é um fluxograma de processo de produção, que é um tipo de fluxograma que ilustra as relações entre componentes principais em uma fábrica industrial. Então, geralmente, quando a gente fala em projeto de elaboração agroindustrial, a gente sempre, praticamente, vai ter um fluxograma. Por quê? Porque é ele que vai mostrar a nossa produção, como que vai ser. Sabe, são quadradinhos, eu já vou mostrar aqui no outro slide, ó, né? Então, aqui, um exemplo, né? Estoque de matéria-primas, coleta das matérias-primas, setor de produção, então, pesagem das matérias-primas. Aí eu vou para a assadeira, né? Esse produto tem que ser assado, esse produto tem que ser batido, batedeira. Esse produto vai para a mesa de corte, modelagem, o forno, resfriamento, minha etapa final, embalagem e acondicionamento, onde eu vou estocar o meu produto. Então, eu tendo essa noção de fluxograma da minha agroindústria, da minha matéria-prima que eu vou trabalhar, é muito mais fácil, gente, eu montar todo o projeto, né? Desde instalação, desde manejo, desde produção, desde embalagem, desde estoque, desde venda. Então, o que nós vamos fazer, né? Aqui eu coloquei mais um fluxograma, né? Um exemplo para vocês. Aqui, então, início, fermentação, talvez possa ser um queijo, que eu acredito que seja, né? Corte, um requeijão, de repente, agitação, né? Adição de sal, que é o nosso aditivo. Lembra que eu conversei com vocês sobre isso, que é um aditivo que a agroindústria usa muito. Por quê? Porque sal e açúcar, ele não tem um processo muito químico, né? Forma, prensagem, virar a forma, prensagem 2, resfriamento, expedição, enfim. Vocês podem perceber que nesses fluxogramas, eles têm que ter o início ao fim. Então, eu tenho que saber qual que é o processo que eu vou utilizar. Seja o mais simples, gente. Lá no Paraná, eu acompanhei o aluno, ele fez um projeto sobre agroindústria de bolacha caseira e ficou bem legal, sabe? A gente fez um fluxograma bem legal e a gente conseguiu adaptar, era na casa dele, né? Na garagem da casa dele, e deu tudo certo, assim, ficou bem legal. Então, por mais simples que seja, às vezes você pensar, ah, mas a minha é isso, né? Na minha garagem, na minha propriedade, na minha casa. Gente, se tem técnica, se tem produção, é isso que vale, né? Vamos colocar a nossa cabecinha para pensar. A gente é terceiro ano, né? A gente vai conseguir fazer uma coisa legal, que a gente tem orgulho, né? Que a gente está passando conhecimento. Então, qual que é a atividade proposta? Para começo, assim, vocês vão criar um fluxograma de um processo de produção. Então, qual que vai ser a escolha desse processo? É com qual vocês se identificam mais. Se é bovino de leite, é bovino de leite, a produção de queijo, a produção do próprio leite, é um iogurte, é um requeijão, se é a produção de carne, derivado de carne, é uma linguiça, é uma mortandela, de repente, e conhecer as fases do processo de produção. Então, assim, eu vou pesquisar meu processo de produção, eu quero trabalhar com requeijão, eu quero trabalhar com iogurte, eu quero trabalhar na produção de linguicinha. Então, eu vou pesquisar esse processo e eu vou montar o meu fluxograma e ele vai ficar bem legal.
E aí eu vou mandar para a professora Camila para ela olhar. Então, é essa atividade, gente. Vocês entenderam? Entendi, professora, mas vai ser aberta a atividade no portal ou não? Sim, eu vou postar. Eu vou postar a atividade no portal e vou postar essa aula também, tá? Vai estar lá para vocês e a apostila também. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a essa aula de novo, a atividade. Eu só estou comentando aqui na aula, porque, assim, às vezes surge alguma dúvida, né? E é bom a gente já apresentar a atividade. Eu prefiro assim, porque senão, de repente, posta lá no portal, vocês têm dúvida e não conseguem conversar comigo já de início. Então, assim, gente, pode Professora, falar. então quer dizer que pra gente, tipo assim, criar uma agroindústria, Oi, pode falar. tipo assim, é pra gente criar uma agroindústria, montar uma agroindústria desde o início, é isso que a senhora quer dizer? Isso, só que assim, gente, não é que vocês vão fazer um big projeto, né? O que que eu estou pedindo para vocês? Eu estou pedindo para vocês o que é a nossa área, que o profissional da área faz dentro da agroindústria. Então, a gente tem que ter um fluxograma de processo de produção, porque a gente tem que saber os processos de produção quando a gente for trabalhar na agroindústria. Com Então, outro professor. A gente já fez um. A gente fez uma agroindústria. fizeram o quê? Desculpa, não escutei. A gente Uma fez uma agroindústria. Ah, então. Aí vocês podem até estar utilizando, de repente, o tema que vocês fizeram. Vou voltar aqui, gente, no slide do fluxograma. Aí vocês criam, vocês sabem, né? Lá no. Vocês podem estar usando PowerPoint, pode estar usando Word. Até, gente, eu não me importo, não, tá? Se quiser fazer ali esse fluxograma desenhado com caneta, né? Numa cartolina, tirar foto e me mandar, também pode, hein? Tá? Não precisa saber aqui lidar no computador, porque eu sei que às vezes pode ser que alguém nem tenha. Então, pode fazer ali numa folha, numa cartolina, só deixa bem marcadinho aqui, né? Os quadradinhos, o que está escrito dentro, coloca o nome aqui, tal, a produção, que eu vou considerar também. Se alguém tiver dificuldade nessa inserir esse fluxograma aqui, porque você tem que vir inserir, né? Não sei se vocês estão vendo aí, estão vendo? Então, formas, né? Então, eu posso estar utilizando várias formas. Eu posso estar utilizando triângulo, quadrado. Então, vocês, coração, sol, né? N possibilidades. Só tem que escrever certinho ali a produção aqui que vai dentro, né? As etapas e colocar o nome e tal. O que vocês fizeram com o outro professor, eu vou considerar assim, é bem válido, até para mim saber aonde vocês pararam. Então, vocês fizeram, então faz o fluxograma ali do que vocês fizeram, da parte que vocês fizeram. Tudo bem, gente? Sim. E isso pode ser em grupo, professora? Vocês faziam trabalho em grupo com outro professor? Fazíamos. Sim, esse essa trabalho que nós agroindústria fizemos em mesmo grupo. foi. Mas como que vocês fariam agora na pandemia para fazer trabalho em grupo? Pela internet? Vocês se comunicam? É mesmo? Vídeo chamada, professor? Da filé? Mas não é só colocar as etapas ali do É só processo? colocar as etapas, é uma coisa bem simples, é Ah, isso então aqui, acho que gente. nem necessita ser É em isso grupo. aqui, ó, gente. Vocês escolhem o processo lá com o que mais combina com vocês e me entrega o fluxograma. Então é bem simples. Então acredito que esse primeiro passo não precise ser em grupo. Aí depois, quando a gente avançar, daí tudo bem, daí a gente faz em grupo, porque também agora na pandemia é complicado em grupo, sabe? Também não sei, de repente um ir na Tem casa gente que do mora perto, outro. professora. Oi? Pode falar, eu não escutei. Tem gente que mora perto. Mas como que vocês vão? Vocês estão usando máscara? Mas tem gente que não mora, Dani.
Vamos fazer esse... Eu sei, uai. Não dificulta não, gente. Não dificulta não. Vou falar Isso, agora. não Olha o pau dificulta. quebrando. Vamos fazer o fluxograma, cada um faz o seu, aí o próximo trabalho a gente faz em grupo, tá? Porque esse aqui é bem simples mesmo, gente, bem super simples. Então, até deixei vocês fazerem na mão ali, com uma reguinha, rapidinho vocês fazem, tá ok? Beleza, Ok, professor. professora. Isso. Gente, essa foi minha aula hoje. Adorei estar com vocês, passar conhecimento. Espero que o resto do ano seja muito produtivo. Estou aqui para isso. Então, assim, nossas aulas eu espero que sejam bem boas, de aproveitamento, não só tanta teoria, né? Porque vocês estão saindo, estão formando. Então, olha que responsabilidade. Então, eu espero, sabe, desejo muita boa sorte, né? Estamos começando, então, assim, vamos adquirir o nosso conhecimento juntos e da melhor forma possível. Então, eu estou aqui para somar com vocês, tá? Não é só para cobrar, não. A gente tem que somar juntos e vocês saírem realmente ali, ó, na ponta da língua com as coisas para que vocês tenham muita sorte, sabe? Nossa, sejam muito felizes na profissão de vocês, ok? Porque eu acho que profissional da área tem que ajudar profissional da área. Então, a gente está aqui para isso. Eu acho que nessa área falta muito isso, coleguismo, né? A gente ajudar, a gente passar conhecimento. Não sei se vocês gostaram ou não, espero que sim. Então, vou postar a atividade no portal, tá? E até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, que eu vou. Eu não vi, Verônica. Você pediu para entrar, né? Só agora que chegou aqui para mim essa permissão. Então, eu vou estar disponibilizando para você essa aula, né? Para todo mundo, não é só para você, não. Para todo mundo lá no portal, que eu gravei ela, tá, gente? Então, vai estar disponível lá, porque realmente, agora que eu fui interromper a gravação,